Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, um devocional especial no Dia Internacional da Mulher. Eu quero desde já aqui parabenizar todas as mulheres, Todas as mulheres do nosso canal, todas as mulheres que nos assistem, que são membros, que são inscritas em nosso canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Bem, quero parabenizar, inclusive, especialmente a minha esposa, a pastora Rita, a minha mãe, Marileide, As duas mulheres da minha vida. A mulher principal, claro, que é a pastora Rita, Pastora Rita é a mulher da minha vida, então eu tenho que louvar a Deus pela vida dela, mas também honrar a minha mãe pela vida que me deu, Por ter me dado a vida. Através dela vim ao mundo. Também honro a vida da minha mãe e louvo a Deus pela vida dela. Bem, queridos? Então todas as mulheres sintam-se homenageadas aí através desse devocional de hoje, que tem como tema hoje Juíza e Profetiza de Israel. Nós vamos falar de uma mulher muito especial que Deus levantou no tempo dos juízes para poder libertar Israel. Pastor, Deus levantou uma mulher para libertar Israel? Sim, Deus levantou uma mulher, queridos, casada, como muitas de vocês, casadas com as obrigações de casa, mas ela tinha algo, queridos, que realmente chamou a atenção de Deus, e eu quero trazer para você nessa história hoje que eu vou contar aqui para vocês, nesse devocional. Juíza e profetiza de Israel. Mas antes de eu iniciar, claro que eu quero convidar você a poder se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, curtir, comentar, para que o YouTube possa também fazer isso. Quando o YouTube vê que você curtiu, comentou e compartilhou, ele faz o quê? Vou mandar para mais pessoas também, porque tem pessoas gostando. Se você não curte, não comenta e não compartilha, o YouTube também não faz nada. Tá? Então, faz pra gente, é gratuito, não paga nada, tá bom? Curte, comente e compartilha. Vamos lá então, queridos, eu quero começar então, nós vamos ver, todos os nossos textos hoje estão no livro de Juízes, no capítulo 4, aonde nós vamos ver um pouquinho dessa história dessa juíza e profetisa de Israel, chamada Débora. E para isso você pode abrir sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia, se não tiver, você acompanha comigo aqui na tela, Juízes capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao verso 10, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Muito bem, verso 4 ao verso 10 diz assim: Naquela época, Débora, profetisa e mulher de Lapidote, liderava Israel. Ela se sentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que julgasse as questões entre eles. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali. Ele disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for comigo, não irei. Débora respondeu: Está bem, irei com você. Saiba, porém, que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque.
onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Amados, essa história ela já nos começa trazendo alguns pontos bem interessantes aqui, antes de nós continuarmos lendo outros versos. Primeira coisa que nós vamos perceber é que a Bíblia ela faz questão de dizer que Débora era profetisa, mas também que ela era casada. Ela era profetisa, mas também ela era casada. Ou seja, para uma mulher ser profetisa, queridos, e para que essa unção de profecia descesse sobre uma vida de uma mulher, é porque essa mulher ela vivia intensamente em oração. Ela vivia intensamente na presença de Deus, buscando a presença de Deus. Enquanto todo o povo de Israel fazia o que Deus reprovava, inclusive a idolatria era um dos grandes problemas daquele tempo, Débora fazia aquilo que agradava a Deus. E aqui a gente começa a entender alguns pontos que os tradicionais, os cristãos tradicionais não gostam. Como, por exemplo, dizer, por que não mulher não pode ter liderança na igreja? É uma causa muito debatida hoje em dia. E aqui a gente percebe que quem que tinha unção, quem que orava, quem que buscava, quem que tinha um dom de profecia, era Débora. Não era o marido dela. O marido dela, ela era casada. Lapidote. Ele poderia ser o profeta, ele poderia ser o líder, ele poderia ser o líder para poder comandar a libertação do povo de Israel. Mas quem que Deus levanta nessa história? Débora. Olha só para vocês terem uma ideia como que surgiu. Os primeiros juízes, eles foram levantados, queridos. Eles foram levantados, vieram primeiro os sacerdotes, juízes, depois reis. E nesse tempo de juízes, Deus levantou Otoniel, que libertou Israel, Eude, Sangar. Os 3 primeiros foram homens. E a 4ª pessoa que Deus levanta para ser libertador de Israel foi uma mulher. Sabe o que isso significa para a gente? Significa que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção se você é homem ou se você é mulher. O que Deus vai olhar dentro de você é o quanto você tem de busca dele, de intimidade. Entenda isso, mulher. Se você entender isso, você vai vencer muita coisa na tua casa. Se você entender essa chave poderosa que eu estou te dando hoje, nesse dia, nesse devocional, você vai vencer em muitas áreas da sua vida. E a sua casa também vai vencer, a sua família vai vencer. Porque muitas vezes você está esperando só do homem. O homem, ele é o sacerdote, ele é o provedor, ele é o que protege. Mas nem sempre ele vai ser a pessoa que mais tem intimidade com Deus na sua casa. Muitas vezes, o profeta da tua casa vai ser você, mulher. A profetisa da sua casa, muitas vezes, vai ser você. A pessoa que tem intimidade com Deus vai ser você. E não espere isso só do homem. Porque muitas vezes, Deus vai levantar você, mulher, dentro da tua casa, para você ser a profetisa da sua casa. Pastor, mas isso não vai contra a norma de Deus? Não. Queridos, entenda uma coisa. Deus criou o homem para ser o líder da sua casa, ser o cabeça? Sim. Ele vai continuar sendo o cabeça, ele vai continuar sendo o líder. Ele vai continuar sendo o cabeça da casa. Entenda que nessa história aqui, perceba que Débora ela não cometeu nenhum ato de insubmissão. Por quê? Ela era casada, ok? Ela era casada, ela era juíza de Israel, e quando Deus deu para ela profecia para ela falar com Baraque, Baraque era quem? Baraque era um líder de todo o exército de Israel.
Então Baraque era líder do exército de Israel, mas Débora era líder de Israel. Era diferente. Mas quando ela recebe a profecia e ela vai falar com Baraque, ela fala para Baraque: Baraque, o Senhor mandou você convocar 10.000 homens. Ela mostra o que? Submissão, mesmo como mulher, mesmo ela sendo a líder de Israel, ela se coloca num patamar de submissão a Baraque. E Baraque, a gente percebe isso, que Baraque também se submete a ela, a submissão dela para com a liderança de Baraque, e Baraque se submete também a ela quando diz para ela: eu só vou se você também for. Porque ela vê nele a liderança de um guerreiro, de um homem experiente guerreiro, experiente em guerras, em batalhas, e Baraque olha para ela e vê nela o quê? Vê nela a unção de Deus. Então essa troca de submissão faz com que eles pudessem vencer a batalha. Mas lembre-se, Débora não era casada com Baraque. Débora era casada com Lapidote. Baraque, ele era líder do exército de Israel. Aqui é só uma ilustração para você entender que existia uma submissão, um respeito mútuo entre Débora e Baraque para com Débora, em cargos diferentes. E isso era muito consensual entre eles. E isso quer dizer que lá na sua casa, mulher, você pode ser a profetisa da sua casa, mas você vai continuar sendo submissa ao seu marido. E o seu marido, se ele for cristão, ele vai entender que ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E vai haver essa troca de submissão, um para com o outro, aonde ele é o guerreiro, ele é o líder, mas quem tem a unção é você, mulher. E os dois andando juntos, sem competição, vão vencendo. Por quê? Porque Deus está nesse negócio daí. Deus vai estar dentro desse casamento, dessa família, onde a mulher que muitas vezes tem a unção e o marido que é o líder tem essa submissão mútua. Deus trabalha em favor dessa família. Foi o que aconteceu em Israel. Mas vamos ver um pouquinho mais o que diz aqui nos versos 14 e 15. Versos 14 e 15. Olha só, lembre-se que Débora foi com Baraque, mas Débora não era a guerreira. Ela não se meteu com a guerra. Ela ia como profetisa. Quem era o guerreiro? Baraque. Então Baraque é que tinha que guerrear. Ok? Então olha só o que a Bíblia nos traz aqui de interessante. Débora também disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros de guerra e o seu exército à espada. E Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Queridos, aqui ainda fazendo menção à submissão. Débora vai junto com Baraque, mas Débora não entra no raio de ação que é dever de Baraque. Ela vai como líder, como profetisa, com a unção, com a mulher que ouvia Deus, mas quem guerreou foi Baraque. Lá na sua casa, muitas vezes quem vai ouvir Deus é você, mulher. Quem vai ter a voz de Deus, a unção, o discernimento, é você, mulher. Mas quem que vai guerrear? Quem que vai prover? Quem que vai fazer o que tem que ser feito? É o homem.
Porque você, mulher, tem que se manter em submissão. Perceba que Débora, mesmo sendo líder de Israel, ela não quis pisar na cabeça de ninguém. Ela agia em submissão. E isso é, queridos, se você, mulher, entender isso, se você, homem que está me assistindo, entender isso e parar de querer competir com a sua esposa, e você entender muitas vezes que você, homem, não, eu sou um homem de Deus, eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu oro, mas eu não tenho uma facilidade para ouvir Deus. A minha esposa não tem essa facilidade a mais. Opa, então ela é a Débora da tua casa. Então, quando você for fazer algo, conversem juntos, dialoguem juntos, porque ela vai colocar em oração e ela que tem a facilidade para ouvir Deus, ela vai falar, olha, Deus está dando essa direção para a gente. E você vai fazer. Aqui eu vou falar com uma experiência própria. Graças a Deus, aqui em casa, Deus fala tanto comigo quanto com a pastora Rita. Mas em muitos momentos, Deus simplesmente fala para a pastora Rita. E a pastora Rita, ela não passa por cima de mim. Ela vem, fala para mim. Pastor Fábio, Deus colocou no meu coração isso. E eu simplesmente vou lá e acato aquilo. Por quê? Porque eu sei que existe uma unção sobre a vida dela. Eu sei que ela vive em santidade, vive em oração. Ela é exemplo disso. E eu estou querendo dizer para você que você tem que ser exemplo na tua casa de mulher cristã, como Débora era. Se Débora não fosse exemplo, se as pessoas não vissem unção na vida de Débora, ninguém obedeceria a Débora, nem o marido dela permitiria que ela fizesse que ela fosse líder, e nem Baraque se submeteria a uma ordem dela. Mas por que se submeteu? Porque eles enxergavam o quê? O exemplo de mulher, de cristã, de mulher de Deus, de devoção, de oração, de entrega. As pessoas conseguiam ver a unção. Se você, mulher, hoje na sua casa, o seu marido vê a unção de Deus sobre a tua vida, muita coisa começa a mudar. E se você, homem, não for preconceituoso, machista, e entender que a unção que está sobre a vida da tua esposa, ela tem porque ela buscou. E que se você quer uma unção sobre a tua vida, você também vai ter que buscar. E que muitas vezes Deus vai falar com ela para fazer com que você também escute. Homens, eu vou falar algo bem claro aqui, como eu já falei em algumas igrejas que eu já preguei. Homens, escutem suas mulheres. Escutem suas mulheres, sejam sábios. Sejam sábios. Porque o Espírito Santo muitas vezes vai falar com a tua esposa e a tua esposa vai vir falar com você de uma forma que você vai bater o olho e falar assim, meu Deus, não tem como não ser de Deus isso. E a resposta que você queria veio através da sua esposa. Mas tem homens que muitas vezes ficam criticando, mas por que Deus não falou comigo? Por que Deus não falou comigo? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Ok? Nós já... Essa lenda de que mulher, queridos, não pode ter liderança na igreja, isso deixa para os tradicionais. Uma hora eles vão ver que isso não existe. E que mulher, ela pode sim ter o seu lugar de liderança conforme a unção de Deus, conforme Deus vai levantando pessoas. É muito normal hoje em dia você ver, até nas igrejas tradicionais, as mulheres têm mais unção de cura, de libertação, de dons, do que o próprio marido, que muitas vezes é pastor, que muitas vezes é bispo. Por quê? Porque Deus levanta mulheres. Então você, mulher que está me assistindo aqui, entre em profundidade de intimidade com Deus. Veja que Deus levantou uma mulher para libertar uma nação de Israel. Deus pode estar levantando você na sua casa para libertar a tua família inteira. E você ainda não despertou para isso.
Porque muitas vezes na sua cabeça quem tem que fazer isso é o homem, quem tem que fazer isso é o marido. Não. O seu marido tem que olhar em você e ver unção sobre a tua vida. Ah, pastor, mas ele não é crente. Mas se ele vê enxergar uma unção de Deus, exemplo, conduta de mulher de Deus na sua vida, ele vai se converter. Você pode ter certeza. Ele vai se converter. Perceba que Baraque, ele fala assim, eu só vou guerrear, Débora, se você for. Por quê? Quem tinha unção? Débora. Quem tinha força e a espada? Baraque. Mas era sob a direção de Débora que Baraque agia. E Deus falou para Débora assim, manda ele ir, que hoje eu estou dando os cananeus nas mãos dele. E ele foi e venceu. Venceu o exército e o líder dos cananeus, o líder chamado Cícera, ele foi se esconder numa tenda e lá naquela tenda ele foi morto por uma mulher chamada Jael. Lembra-se de que Débora falou? Eu vou com você, mas por causa da sua atitude, a honra não será tua, porque o líder deles vai ser morto por uma mulher. Ou seja, ela já profetizou para ele. Daí eu te falo, Baraque se importou? Baraque falou assim, não, então não, pode ficar aí? Não. Baraque falou que importa é a gente ganhar. A gente tem que parar muitas vezes com esse preconceito bobo e machista de achar que mulher não pode ser líder, que mulher não pode ter unção, que mulher não pode orar, que mulher não pode pregar, que mulher não pode ser líder, que mulher não pode ser pastora, não pode ser profeta. Não... Queridos, olha o exemplo, Deus levanta uma mulher. E Deus quer levantar você na sua casa, mulher. Muitas vezes para trazer libertação para sua família, para os seus filhos, para o seu marido. Levante-se com ousadia, tenha intimidade, mude o seu comportamento. Permita que as pessoas vejam Deus em você, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de conversar, nas suas ações diárias. Se coloque na presença de Deus, seja uma Débora. E com certeza, Deus vai derramar unção sobre a tua vida, e onde você vai poder libertar a sua casa inteira. Se Deus levantou Débora para libertar uma nação, Deus não pode levantar você para libertar a sua família, o seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos? Claro que pode. Só depende de você. Mulher, você hoje não está presa, você não vive num país machista. Embora exista muito machismo, mas o próprio Deus não é machista. No entanto, que Deus fez questão de colocar a história de Débora e de várias outras mulheres na Bíblia, em várias posições. Levante-se com autoridade, levante-se. Não queira, aqui eu deixo bem frisado, não queira ser acima de ninguém. Seja submissa à autoridade. Trabalhe em cooperação sempre. Trabalhe em cooperação sempre. Você pode ter unção, mas não esqueça que o seu marido é o chefe da casa. Ele é o líder. Não esqueça disso. Leia o livro de Juízes capítulo 4 e você com certeza vai entender exatamente o que é ser uma mulher virtuosa. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você hoje tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo e poderoso nome por esse dia, onde nós homenageamos e comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Nós agradecemos ao Senhor por essa história da juíza e profetisa de Israel, Débora, o qual o Senhor levantou para poder libertar o povo de Israel. Muito obrigado por esse ensinamento tão equilibrado entre unção e submissão. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor traz tanto equilíbrio em tua palavra, na tua santa escritura, que é a tua voz, que é a tua palavra para nós.
Muito obrigado, Pai. Pedimos ao Senhor a bênção do Senhor sobre todas as mulheres, guardando, protegendo elas, Pai, de todo mal e de todo perigo, assim como a sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos e tudo que elas fizerem, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.